Olá pessoal, então voltamos aqui, para dar continuidade à implementação de segurança básica no Spring Boot, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente precisa importar a biblioteca Spring Boot Security, que a gente precisa para poder utilizar, os recursos aqui de segurança do Spring Boot, tá bom? Então a gente vai acrescentar aqui no nosso arquivo .xml mais uma dependência. Tá? Então eu vou pegar aqui, olha, vou pegar esse carinha aqui, tá? Porque o import é praticamente igual, então vou dar um Ctrl C aqui, vou dar um Ctrl V e vou trocar aqui, ó, Spring Boot Starter, aí eu vou trocar essa palavrinha web por security, tá bom? Então para que a gente possa implementar segurança aqui na nossa aplicação, a gente vai precisar dessa dependência aqui. Então vamos dizer para o Maven que a gente deseja isso, tá? Vou parar aqui meu servidor, tá? E vou salvar. Quando a gente salvar, ele vai fazer os imports aqui necessários para a gente, tá? Então já está aqui fazendo o import. Beleza. Pessoal, o que acontece? A partir do momento que você importou aqui a dependência do Spring Security, automaticamente você já bloqueou toda a sua aplicação, tá? Então o que vai acontecer? Ó, vou executar novamente aqui, ó, vou iniciar ela novamente. Ela vai ter que subir, normalmente, tá? Não pode apresentar aqui nenhum erro. Beleza. Percebe que ela gerou para a gente aqui, olha, uma chave, tá? Gerou aqui para a gente um hash aqui, tá? Se a gente tentar agora, novamente, olha, consumir aqui, por exemplo, esse endpoint aqui, o dentistas, vamos ver o que acontece, ó. Então percebe que a gente já recebe aqui a mensagem, olha, de não autorizado, tá bom? Então o que acontece? A partir do momento que você habilita o Spring Security na sua aplicação, não acessa mais, tá? Então agora a gente vai ter que fazer as configurações, para que a nossa aplicação comece a funcionar do jeito adequado, tá? Lembrando, que, por exemplo, alguns endpoints eles serão públicos, ou seja, o usuário não precisa se autenticar, ele não precisa dizer quem é, ele não precisa se identificar, o acesso é público. E outros endpoints, o usuário ele vai ter que se identificar. E além disso, além da autenticação, a gente ainda também tem que definir a autorização, tá bom? Autenticar é o sistema te identificar, ele saber quem você é. Além da autenticação, a gente tem a autorização. Então você tem usuários com diferentes perfis. Então você vai ter usuário, por exemplo, que pode fazer um cadastro. Tem usuário que só pode fazer consulta. Tem usuário que vai ser o administrador do sistema como um todo. Então a gente vai ter que também pensar nessas questões aí, tá bom? Então a gente tem autenticação, que é você identificar o usuário, o sistema reconhecer você como sendo um usuário cadastrado no sistema, e a outra parte que é a autorização, é o sistema saber o que você pode ou não fazer no sistema, tá? Você está autenticado, mas autenticou, mas o que eu posso fazer? Que são as autorizações. Então isso tudo a gente vai implementar aqui, tá? Lembrando que a gente está utilizando a autenticação básica, tá bom? Onde a autenticação ela ocorre através do envio de usuário e senha. E sempre que você precisar fazer o consumo de algum endpoint que está protegido, você vai ter que fornecer esse usuário e senha para que o sistema possa te autenticar, tá bom? Mais tarde a gente vai ver como é que funciona também utilizando um token, tá? Bom, então vamos iniciar a nossa configuração. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, olha, eu vou criar, aqui dentro do meu pacote base, primeiro eu vou mudar aqui a estrutura, porque eu prefiro que ela fique em forma hierárquica, fica mais fácil a gente enxergar aqui. Então eu vou criar dentro do meu pacote base aqui, olha, um novo pacote que eu vou chamar de Security, tá bom? Você pode dar o nome que você quiser, mas eu acho que Security é um nome que identifica bem aqui qual que é a função desse pacote, tá bom? Vou parar aqui meu servidor, para que ele não fique iniciando toda hora. Vou fechar aqui também esses arquivos que eu não estou utilizando. Legal. Dentro desse pacote security, eu vou criar um novo pacote, aliás, uma nova classe, que eu vou chamar de security configurations. Então, o que acontece, pessoal? Esse arquivo
essa classe que a gente vai criar agora, ela possui as configurações de segurança da nossa aplicação. Então, por exemplo, né, todos os endpoints, né, que forem autorizados a serem acessados, por exemplo, publicamente e tudo mais, serão definidos aqui. Tá? As autorizações, elas também serão todas definidas neste ponto aqui. Tá bom? Então, legal. Então, acabamos de criar aqui a nossa classe, né, Security Configurations. A gente vai dizer o seguinte aqui, ó, a gente vai dizer que ela estende uma classe do Spring Security, que é a Web Security Configuration. Aliás, o adapter, tá, pessoal? Web Security Configurer Adapter. Então, a nossa classe, né, Security Configurations, ela vai estender essa classe aqui, tá bom? Bom, a gente já vai aproveitar e vamos anotar aqui o @configurations, né, que é para que o nosso amigo Spring saiba que essa classe ela é uma classe de configuração. E também já vou marcar como @enable web security. Beleza, então a gente está ativando aqui, né, uma classe de configuração para a nossa aplicação. Legal. O que acontece, pessoal? Essa classe Web Security Configurer Adapter, ela possui alguns métodos que configuram a forma como o usuário pode acessar a aplicação, tá bom? Então a gente vai ter aqui alguns métodos chamados configure. A gente vai implementar pelo menos 2 deles, tá bom? Que vai definir quais são os endpoints, né, que estão sendo permitidos, né, serem acessados publicamente ou não. E também vamos definir como que vai ser feita essa autenticação, se ela vai ser feita, por exemplo, através de um formulário de login, se ela vai ser feita através de um header lá na conexão HTTP, tá bom? Então a gente vai definir isso em um desses métodos. E tem um outro método que é o que realmente faz a autenticação do usuário, o método que vai buscar o usuário lá no banco de dados, que verifica se a senha que o usuário digitou está correta, né? E retorna, inclusive, isso para o cliente, né? E inclusive cria uma sessão já no servidor, tá? Então a gente vai sobrescrever, olha, um método que é um método configure. Notem que a gente tem 3, olha. Então a gente tem o método configure, que recebe um Authentication Manager Builder. Esse cara é o método que autentica o usuário, tá bom? A gente tem um outro método que é o configure, só que ele recebe como parâmetro um HTTP Security. Esse cara é o que vai definir o que pode e o que não pode ser acessado dentro do nosso endpoint, dentro do nosso back-end. Agora, esse daqui a gente não vai utilizar, tá bom? Então, por exemplo, esse daqui a gente usaria para, por exemplo, liberar alguns recursos que são, por exemplo, fixos, né? Por exemplo, arquivos CSS, arquivos de imagem, que podem ter acesso público, tá? Porque senão o que acontece? Se você ativa, né, o modo de segurança, se você está utilizando por uma aplicação HTML aqui do Java, né, aqui por exemplo, JSP, né, com TimeLeaf, alguma coisa desse tipo, o que acontece? Os arquivos todos eles ficam bloqueados, porque a gente ativou a segurança, então o usuário lá ele não pode acessar nada. Só que para montar a página toda, você precisa do estilo, você precisa das imagens, inclusive esses arquivos o usuário lá não vai receber. Então nesse Web Security a gente configura quais são esses recursos estáticos, né, que não devem ser bloqueados e que devem ser entregues para o usuário, tá bom? Então, na verdade, a gente vai configurar agora somente esses 2 aqui, tá? Porque a gente está criando um back-end, a gente não está criando aqui a parte cliente também, né? A parte front-end da aplicação, tá bom? Então, a gente não vai precisar tratar isso, tá? Então, a gente vai tratar somente aqui a autenticação e o que pode e o que não pode ser acessado e quais são os perfis que podem acessar cada recurso dentro do nosso endpoint, tá? Legal, então eu vou primeiro começar aqui, olha, pelo HTTP Security. Então vou só posicionar aqui o cursor nele, vou dar um Enter, que ele já monta para a gente aqui a estrutura, tá? E vou colocar também já aqui, olha, um configure com o Authentication Manager Builder. Então já vou colocar ele aqui também. E vou colocar também o do Web Security, apesar da gente não utilizar, mas eu vou colocar para que vocês pelo menos vejam ele disponível aqui, tá? Vou apagar esses
to do aqui, né? Que eu não vou anotar nada aqui de documentação. Legal, percebam que todos os métodos configure, né, independente do parâmetro que ele recebe, ele sempre faz referência aqui para executar a classe principal, né, a classe mãe aqui, a superclasse, né? Então ele vai rodar o configure, no caso aqui desse configure, ele vai rodar o configure da classe mãe, aqui também no configure com autenticação e aqui do Web Security também, tá? Então o que a gente tem que fazer? Na verdade a gente quer alterar isso, né? A gente não quer que as autorizações elas ocorram da forma como está definida na classe mãe. A gente vai criar a nossa própria, né? Então é aqui que a gente vai mexer, tá bom? Então a gente vai começar mexendo então aqui pelo HTTP Security, tá bom? Então aqui nessa classe é onde a gente vai definir, nessa classe não, né? Nesse método é onde a gente vai definir o que passa e o que vai ser necessário autorização, tá bom? Beleza? Então o que esse método faz? Ele vai criar para a gente, né, vai configurar para a gente as autorizações de acordo com o perfil de cada usuário. Tá? Então a gente vai começar fazendo o seguinte aqui, ó. Eu vou remover então esse cara, né, porque a gente não quer que ele execute o método configure da classe mãe, a gente quer que ele execute a nossa própria implementação. Então eu vou usar aqui, ó, o objeto HTTP que ele passou para a gente. Ponto. Vou chamar aqui um método dele chamado authorize requests. Então eu vou autorizar requisições, né? Ponto. Entmatchers. Esse entmatchers ele vai fazer com que coincida, né, o nome do recurso que eu quero com o nome do recurso, né, que eu estou autorizando, com o nome do recurso que o usuário está requisitando, tá bom? E a gente tem duas formas de fazer esse carinha aqui, né? Então eu posso fazer simplesmente assim, ó. Eu quero que ele faça para mim aqui, ó, a autorização, por exemplo, desse endpoint aqui, ó, do odonto / dentistas, por exemplo, né? Que é aquele que a gente lista todos os dentistas do banco de dados, tá? E aí eu posso fazer o seguinte aqui, ó, eu posso colocar um ponto permit all, tá? Então o que a gente está dizendo aqui, olha, que eu vou autorizar requisições que coincidam com essa URL aqui. Então qualquer requisição para essa URL será permitido. Eu vou deixar acessar, tá bom? Vamos fazer um teste, eu vou até já iniciar minha aplicação aqui, olha. E vamos ver o que a gente já consegue com essa linha aqui, tá? Então ele já subiu a minha aplicação. Então eu vou tentar fazer o seguinte, olha, eu vou chamar aqui, por exemplo, esse endpoint aqui, ó. Eu quero um endpoint cuja URL é odonto / dentistas / e o código do dentista que um dentista específico que a gente quer listar. Vou enviar. Então o que aconteceu, ó? Ele trouxe para mim aqui, olha, tá? Ele listou para mim. Lembra que antes ele estava bloqueando isso. Se a gente pedir aqui o dentistas, né, ó, vou enviar novamente, ó, percebe que ele listou todos, tá? Então a gente vai fazer uma coisinha aqui, olha. Eu vou colocar aqui um ponto permit all para esse cara, tá? Só que eu vou fazer mais uma coisa. Eu vou colocar um ponto any request, ou seja, qualquer outra requisição, ponto authenticated. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Olha, que para essa URL eu vou permitir tudo. Ou seja, quem pedir essa URL está liberado o acesso, está autorizado, tá bom? Mas para qualquer outra URL é necessário autenticação, tá bom? Legal, vou salvar. Ele vai reiniciar novamente aqui a aplicação para mim. Legal. E vou tentar novamente. Então, vou pedir aqui, ó, aquela URL que a gente liberou, tá? Odonto / dentistas. Vamos ver o comportamento. Enviei. Legal, ó, listou tudo aqui para mim. Vou pedir agora o /100, né? Eu quero só o dentista cujo código é 100. Vamos enviar novamente. Percebe que agora ele bloqueou. Tá bom? Então agora sim a nossa regra de segurança aqui ela ficou um pouquinho mais refinada, né? O que a gente disse aqui, ó, /odonto / dentistas, eu permito. Só que para qualquer outra requisição, ele precisa se autenticar, tá bom? E aí como que vai ser feita essa autenticação? Ela pode ser feita através de um envio de usuário e senha via header, né, via HTTP, tá bom? A gente vai mandar nos headers do body da requisição, a gente vai mandar lá um campinho
passando os dados de autenticação do cliente, ou a gente pode ter uma tela mesmo de autenticação, tá? Uma telinha de login. Tá? Mais para frente a gente vai dar uma olhadinha como é que isso aí funciona. Legal, mas vamos supor que eu também queira que eu possa, né, autorizar acesso público para uma consulta a um dentista pelo código. Né? Então o que a gente pode fazer aqui? Ó? Então vou só fazer aqui, vou quebrar esse carinha. Vou acrescentar aqui, ó, vou casar mais algumas regras. Então vou colocar mais um anti-matchers aqui, ó. Anti-matchers, aí vou colocar, por exemplo, né, 1 odonto dentistas Então assim, aqui eu quero colocar o código, né? Então eu vou simplesmente colocar um asterisco aqui, ó. Então eu estou dizendo o seguinte, olha, que qualquer requisição para o URL odonto dentistas, alguma coisa aqui eu vou permitir, tá bom? E para qualquer outra eu vou negar, tá bom? Então vou salvar novamente aqui, ele vai reiniciar o servidor para a gente e eu vou efetuar o teste novamente. Vamos ver se agora, ó, lembra que antes ele estava bloqueando, ele estava dando acesso negado para mim, né? O 403 aqui. Vamos enviar novamente. Prontinho, ó, agora ele permitiu, tá? Se a gente tentar só a lista de dentistas, né, geral, também vai permitir. Se eu pedir para ele me listar as especialidades, ele vai bloquear, tá bom? Por que ele vai bloquear? Porque para qualquer outra URL, né, para qualquer outra requisição, eu preciso estar autenticado. Caso eu não esteja autenticado, ele não vai deixar eu fazer, tá bom? Legal, pessoal? Então, essa é uma forma, né, da gente liberar aqui os acessos, tá bom? Mas lembrando que eu ainda não estou autenticando o usuário. Então, por exemplo, para eu conseguir acessar, né, os recursos aqui do especialidades, por exemplo, né, eu vou precisar fazer uma autenticação. Uma outra coisa, pessoal, é o seguinte, aqui a gente só está passando a URL. O ideal seria a gente também passar o método, tá? O método HTTP que está sendo requisitado. Por quê? O que vai acontecer? Se a gente olhar aqui nos recursos, né, da nossa aplicação, olha, a gente tem um recurso GET, né, usando aqui o método GET, que é a lista de todos os dentistas, só que a gente também pode precisar fazer um post. Né? Eu quero gravar um novo dentista, né? Aqui, né, esse método aqui, ó, eu quero gravar um novo dentista. Percebe que é a mesma URL, ó, odonto/dentistas, só que o método é post. Então, o que acontece? Se eu quiser, por exemplo, eu vou permitir que o usuário possa listar os dentistas, mas eu não quero que ele seja capaz de cadastrar um novo dentista. Então, por exemplo, se eu pedir aqui, né, dentistas, deixa eu enviar novamente. Se eu pegar isso daqui, ó, deixa eu dar um Ctrl C. Eu vou pegar aqui, ó, eu vou fazer um método post agora, ó, post para a mesma URL, tá? Então agora eu vou vir aqui no body, raw, o tipo de informação que eu vou mandar é um JSON. Ctrl V, vou tirar o código, né? Porque como eu estou criando um registro novo, a gente não manda o código. Também não vou mandar especialidades, não preciso. Então quero aqui os dados básicos, né? Vou enviar. Então percebe, ó, que ele deu aqui para mim um 403, tá vendo, ó? Então ele bloqueou, tá, ó? É o método post para essa URL, né? Só que ele deu um 403 aqui para mim, ó. Forbidden, eu não posso fazer isso. Então como que a gente vai fazer aqui, ó? Como que eu digo, né, que eu posso fazer uma requisição post? Então o ideal seria você colocar aqui, ó, um HTTP method ponto, por exemplo, esse daqui é o get, né? Então eu estou liberando um método get para essa URL, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui para esse daqui. Legal. Deixa eu salvar aqui para ele reiniciar o servidor para a gente. Vou fazer novamente aqui pelo Postman uma consulta. Deixa eu ver se continua funcionando. Aí continuou funcionando. Se eu tentar aqui no 100, vai continuar funcionando. Se eu tentar fazer um post, né? Deixa eu trocar aqui até o nome, né? Para a gente ter certeza que teste post. Vamos enviar. Ó, deu 403 forbidden de novo. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa linha
aqui, tá? Vou colar ela aqui embaixo e vou mudar esse método aqui para post, tá? Legal, então agora eu estou dizendo o seguinte, que eu estou permitindo também o acesso para essa URL quando o método for post. Bom, pessoal, então a gente finalizou aqui, né? Inserimos aqui uma nova entrada aqui, né, para o post, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar o servidor, vou reiniciar ele novamente, tá? Deixa eu salvar tudo, né? Vamos reiniciar o servidor. É sempre bom quando você faz, conforme você vai mudando muita coisa na sua aplicação, é bom às vezes você parar o servidor e reiniciar, tá bom? Às vezes dá problema se ele ficar usando somente o DevTools ali, tá? Então, beleza. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos tentar novamente, então. Olha lá, ele não deixou ainda. O que acontece? Existe um ataque, né, bastante conhecido, que é o ataque de Cross-Site Request Forgery, que é o seguinte, um invasor ele consegue interceptar um método post para o servidor e ele consegue alterar as informações, né? O que acontece quando a gente faz um post, a gente pode trocar, por exemplo, aquele hash de segurança que a gente tem no servidor. Então lembra que quando o servidor é inicializado, ele gera essa chave aqui, olha. Então o que acontece? Pode acontecer, né, de você precisar, né, e dependendo de como você está implementando aí a segurança, né, na sua aplicação, o cliente ele precisa enviar essa chave, né, de segurança que é gerada no servidor. Então precisa trocar essas informações entre cliente e servidor. E o método post, alguém pode trocar essa informação. Então, para evitar isso, por padrão, é bloqueado, né? Já é ativado, né, por padrão no Spring Boot o CSRF, tá? A proteção contra Cross-Site Request Forgery. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para ele desabilitar isso. Tá? A gente não quer que ele utilize isso por enquanto, tá bom? Então, a gente vai acrescentar aqui, ó, um ponto CS vou colocar aqui depois do HTTP, ó, .csfr.disable, tá? E aí eu vou jogar aqui o ponto authorizations aqui para baixo, ponto authorize requests aqui para baixo. Beleza, então o que a gente fez aqui, ó? A gente desabilitou, tá? Vou salvar aqui, ele vai reiniciar a aplicação para gente e eu vou tentar novamente fazer o post, tá? Então vou enviar novamente. Perfeito, ó. Então percebe que agora ele retornou para mim aqui o código 201, então ele criou aqui o registro, né? Se a gente fizer, ó, é o registro número 1007, né? O último registro que a gente tinha aqui era o 1001, né? 1002, ele não está em ordem, eu vou pedir para ele fazer aqui a listagem para a gente de novo, vamos ver se ele criou lá o teste, né? Então é o 1007, deixa eu pedir aqui, né, barra 1007, enviar, prontinho, ó, tá aqui, ó, o teste post, né, que foi gravado, foi criado lá no nosso banco de dados. Então, pessoal, tem essa questãozinha aí, quando você for utilizar um post, né, de desabilitar aqui o CSRF do Spring Boot que vem ativado por padrão, tá bom? Bom, pessoal, então por enquanto a gente já aprendeu aqui, né, como fazer para liberar quais endpoints a gente quer uso público. Tá bom? Então, por enquanto, a gente já consegue fazer isso. Apesar de toda a aplicação estar bloqueada, a gente conseguiu liberar alguns endpoints para acesso público, tanto usando aqui o GET quanto o POST. E outras, né, seria só você também colocar ali o delete, né, o put, é só ir acrescentando esses end matchers aqui, tá bom? Vou ficando por aqui. Na próxima aula, então, a gente vai começar a configuração de autenticação mesmo, tá, pessoal? Do cliente precisar passar usuário e senha para que ele possa acessar os recursos, tá? A gente vai começar a trabalhar com autorização, tá bom? Até lá, gente.